Beleza. Vamos tentar aqui, ó. A gente teve um problema aí, não conseguiu. Aí estamos tentando de novo aqui para a gente ter nossa conversa franca aqui com o Walter. Vamos ver como é que vai ficar isso. Já convidei o Walter, já ele entra aí com a gente. Enquanto isso, eu estou aqui apanhando um pouquinho, porque a plataforma é nova para mim também, então a gente vai aprendendo junto aí. A gente está aqui apanhando, mas já está vindo, já está chegando. E aí, seu Walter? Boa noite. Boa noite, meu querido. Eu só tô com uma dúvida se a gente conseguiu fazer com que ele vá para o YouTube, porque aqui no meu YouTube não está aparecendo ainda. Não, né? Não. Mas se ao menos ficar gravado, a gente consegue então depois retransmitir para a galera, né? Eu ainda tô em dúvida aqui, viu? Confesso ao senhor. No meu YouTube não está aparecendo como uma live, né? Ah, sim. Deixa eu ver se tem. Ah, sim, tem um jeito aqui. Peraí. Qualquer coisa eu vou encerrar e começar para começar bonitinho, do zero. Deu certo. Vou encerrar aqui. Peraí, não, vamos ver. Peraí, vou manter aqui. E vou copiar aqui os dados que o senhor colocou na sua descrição lá. Vou colocar aqui. Público, salvar alterações. E eu acho que nós estamos online. Deixa eu ver. Ainda não. Estamos online. Estamos online. Estamos online? Estamos online no YouTube para a galera. Vamos então só compartilhar o link aí. Eu vou pegar o link aqui e vou mandar para o senhor. O senhor poder também compartilhar com a galera. Eu queria colocar aqui, vamos lá, arroba a conversa franca, né? Deixa eu só ver aqui. Canal Conversa Franca, né? Arroba canal Conversa. O login não. Viu, Guilherme? Oi. O login é só Conversa Franca. Ok.
Acho que deu certo, viu? Eu só não tô conseguindo o link aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Vou copiar ele aqui. Aí eu vou mandar pra galera aqui agora. Uma galera. Só a imagem que eu não consegui colocar aquela imagem toda bonita que o senhor colocou e tal. Mas eu vou te mandar. Ó. Tô te mandando aí já no seu WhatsApp. Vou mandar pra galera aqui todinha. Vamos lá. Trabalho de formiguinha aqui. Só mais uns segundinhos. Você que já tá aí com a gente. Vai aguentando aí mais um pouquinho, né? Não, Zé Walter? Oi? Galera que já chegou aí, vai aguentando um pouquinho que logo, logo fica tudo pronto, né? É tudo redondo, né? Tem jeito para tudo, né? Até para morte tem jeito. Até para a morte, né? Na segunda ressurreição, né? Amém. A ressurreição a gente resolve isso daí. Acho que é isso, viu? Compartilhei já para minha galera aqui. Eu vou só aproveitar e colocar aqui no status do WhatsApp. E aí é com você, seu Walter. Eu só dei o chute de largada, agora é contigo aí, meu irmão. Tá bom? Como se diz, você tirou leite de pedra, não é? Foi literalmente isso, né? Engraçado aqui que o senhor estava falando aqui, né? Eu não conheço essa tecnologia, não sei o quê, e eu pensando, eu também não, né? Mas vou ficar quieto e fingir que eu sei aqui, pelo menos, né? Ficar contente aí. Alguém sabe de nós dois? Não, nenhum dos dois sabia, viu, seu Walter? Para quem perdeu aqui, a gente ficou um tempo, né, apanhando aqui para tentar fazer a live pegar, né, seu Walter? O seu Walter até iniciou a live, né? Mas eu não consegui entrar. Mas aí agora deu certo, a gente tá juntinho. Seu Walter, o canal é seu também, viu? Logo, logo depois o senhor vai e retransmite lá no seu canal, né? Inclusive pedir pra galera aqui do meu canal que estiver assistindo, ajudar lá, né? Canal Conversa Franca, canal top. Manda ver aí, seu Walter. Tamo junto. Bem, depois de muitas tentativas, né? E depois de uma longa espera para conseguir aí a live com o pastor Guilherme, né? Então hoje aqui estamos ao vivo, né? Demorou um pouquinho mais por causa de alguns percalços, né, que aconteceram nesse inteirinho, né? Mas graças a Deus estamos aqui com o pastor Guilherme, né? E eu tenho uma pautazinha aqui, entendeu? Só para poder me nortear, né? Ok. Ok. Bom, estamos aqui ao vivo com o jovem pastor, né? Guilherme, filho do senhor Ademir Ferrara, né? A mamãe, eu não sei o nome dela. Denise Ferrara. Alice? Denise. Ah, sim. Ele é natural do Paraná, cidade de Itaguajé, não é? Exato. E temos a grata satisfação de poder bater um papinho aqui com ele, né? Sim. Então, esse programa tem o apoio, né? Não está aparecendo aqui, por causa de algumas mudanças que fizemos, né? Tem o apoio de alguns empresários nossos aqui, da nossa igreja, que ajuda a patrocinar, né? Que a empresa do Gustavo, que produz polpa de fruta congelada e também outros produtos da mesma linhagem, né? E também o José Maurício, que é a JM, que comercializa produtos naturais, de grãos e essas coisas, né? Dito isso, vamos agora... Eu perdi um pouquinho do controle, tá? Você não... Peço a todos, né, que se inscrevam no canal, por favor. Deixe lá o seu like, seu joinha, compartilhe, né, para que nós possamos conseguir maiores engajamentos. Pergunto para você, meu querido, chamá-lo de amigo, né? Porque isso faz bem. Você nos deu uma mão tremenda aqui, né? Por que você deixou a faculdade
de agrimensura? Não. Agronomia. Hã? Agronomia, na verdade, né? Agronomia. Por que você deixou a faculdade de agronomia? Muito bem, seu Walter. Obrigado pela pergunta. Deixa só uma coisa. Na descrição desse vídeo nosso aqui, estão os patrocinadores desse vídeo aí, que o senhor mencionou. E também tem um link para o canal do senhor também. Então, quem estiver acompanhando aqui, que talvez não, né, foi pego de surpresa aí numa live no meu canal agora, entra lá e entra junto com a gente. Seu Walter, essa pergunta é interessante. Foi uma decisão um pouco complexa, um pouco difícil, talvez, porque o momento em que eu vivia ali, né, era um momento, estamos falando de 2015, né, era um momento, assim, que eu tinha me perdido um pouquinho no sentido profissional, o que eu iria fazer, eu não iria fazer, 2013, 2014, e aí, então, decidi tentar alguma faculdade, entrei na faculdade de agronomia, por ter afinidade com a roça, o campo e tudo mais, e gostei, ou seja, me encontrei legal. Então, eu estava firme, eu estava bem no curso de agronomia, né? Eu me enxergava à frente, trabalhando, tudo mais e tal, né? Mas houve nesse caminho também um momento onde a palavra de Deus ela entrou muito forte na minha vida, né? Onde o conhecimento da Bíblia, de maneira especial, de doutrinas bíblicas que eu não conhecia e que mais à frente a gente pode acabar falando, né? Mas a respeito do estado da morte, como a gente brincou aqui, né? Tem jeito até para a morte, né? O pessoal fala que não tem jeito para a morte, mas tem, né? A volta de Jesus e tantas outras coisas assim. E um antigo desejo de servir a Deus, né, na causa do evangelho, levar a mensagem e tudo mais. Um antigo desejo, já havia no coração, mas que em algum momento tinha se arrefecido, despertou novamente. E aí foi onde, né, começou aí aquela luta, né? Largo o curso, não largo o curso, para ir fazer um outro. E, por fim, Deus, através de uma demonstração muito legal, durante uns 3 meses aí que eu pedi a ele, né, ele foi demonstrando passo a passo que esse era o caminho. Eu, então, deixei o curso de agronomia, tentei o curso de teologia, graças a Deus deu certo e virou história boa para contar. Então você deixou, porque, salvo engano, o vosso pai, ele trabalha na agricultura, né? Perfeito. Então, se você tivesse se formado, logicamente estaria trabalhando no sítio da sua família, não é? Então, essa Perfeito. guinada que você deu ali, não é? Porque, se for pensar em teologia e agronomia, financeiramente é bem melhor, né? Agronomia. Hã? Sim, sim, bem melhor. É bem melhor. Não é para um jovem como você, deve ter seus 25 anos de idade, 24 agora. Faço 25 24 esse anos, ano. entendeu? Então, eu creio que essa mudança, sei lá, você teve um chamado para fazer o curso teológico, né? Deus te inspirou para isso? Legal, legal, seu Walter. Se a gente fosse pensar no sentido de ganhar alguma coisa e tudo mais, eu até brinco, pessoal, né? Hoje eu estou ganhando mais ou menos um décimo do que eu poderia estar ganhando fazendo curso, né? Fazendo a profissão, ele exercendo a profissão de engenheiro agrônomo, né? Mas talvez eu esteja ganhando muito mais do que eu poderia ganhar em toda uma vida como engenheiro agrônomo, né? A felicidade de você estar contribuindo para pessoas encontrar a Cristo Jesus, não há dinheiro no mundo, não há satisfação alguma que possa substituir isso. Respondendo à pergunta do senhor, sim, seu Walter, apesar do curso ser aberto, eu fiz ele no NASP, né? É um curso pelo MEC, ou seja, qualquer pessoa pode entrar. Né? Eu mesmo fiz o curso através do ProUni, né? Apesar de ser aberto, o chamado ao ministério pastoral é uma coisa que acontece por Deus para conosco. Funciona mais ou menos assim, não funciona da seguinte forma, tipo, eu chegar e falar para o senhor, não, eu sou um pastor e pronto. Não. Deus ele tem que colocar o desejo de servir a ele do meu coração. Mas espera aí, todos não querem servir a Deus? Sim. No caso do ministério pastoral, é um serviço em tempo integral. A gente vive essa profissão. Né? Por isso que, no caso aqui da Igreja Adventista, eu sirvo a Igreja Adventista, não sou ainda oficialmente, né, um pastor da Igreja Adventista, porque a igreja tem um processo de ordenação, né? Ou seja, eu tenho que entrar como obreiro para então, depois de um tempo, ser ordenado e tudo mais.
a gente chama de pastor por estar já no trabalho, né, e por ter o dom do ministério pastoral. Mas na igreja adventista, por exemplo, não funciona da seguinte forma, da pessoa chegar e se dizer pastor e tudo mais, não. Essa pessoa, ela tem que apresentar essas características e a igreja tem que perceber isso na pessoa. Então, poderíamos dizer, seu Walter, que funciona em 2 etapas. A primeira etapa, a pessoa recebe esse dom, recebe esse chamado, esse desejo no coração. E a segunda etapa, as pessoas que estão em volta dela, as pessoas na qual ela vai servir como ministro, né, percebem que ela de fato tem o dom do pastoreio. Graças a Deus eu tenho essas 2 coisas da minha vida. O chamado foi nesse momento que eu falei, né, já havia um chamado muito antes, né, quando eu já era criança ainda, né, ao serviço, mas que por anos foi sendo arrefecido, né, então quando chegou esse momento onde esse escopo, né, de mensagens chegou na minha vida, ele brotou de maneira tão forte que não foi possível, né, segurá-lo e nem, né, arrefecê-lo uma vez mais, e aí foi onde, né, Deus abriu as portas para que eu pudesse cursar o curso e hoje está trabalhando na obra dele. Como é que a sua família conheceu o Evangelho? Seu Walter, o Evangelho para a gente, ele foi, obviamente, na vida de todo mundo é assim, né? Mas a nossa, eu acredito que mais do que nunca exemplifica muito bem como o Evangelho ele vai crescendo na vida das pessoas. Ele não chega de uma vez, né? Nós somos de família tradicional católica, né? Praticante. A gente até brinca, né? Não era daquele católico de domingo ou daquele que ia uma vez ao ano à missa. Não, nós tínhamos funções, né? Eu mesmo servi por mais de 7 anos junto com os coroinhas ali trabalhando, muitas vezes coordenando, né? Minha família, minha irmã era cantora, né? Presidia ali muitas vezes o ministério de louvor e tudo mais. Os meus pais trabalhavam como ministros, né? A gente sempre estava junto ali nas quermesses, né? Para angariar fundos para a igreja, poder reformar, tudo mais. Ou seja, a gente era engajado, né? E Deus, pouco a pouco, foi ministrando da sua palavra, né? No próprio ambiente católico, né? Muitas vezes vinham muitas mensagens, né? Muitas pregações. Nós tínhamos também um contato muito forte ali com a Canção Nova, né? Um canal que tem evangelístico da Igreja Católica, que tinha muitas mensagens ali, sabe? Edificantes, mensagens que levavam a gente para Cristo. E já nesse sentido, já éramos agraciados dentro da Igreja Católica. Mas pouco a pouco Deus foi concedendo mais luz para a gente. Pessoas chegavam a gente, né? Minha mãe chegou a fazer um estudo um tempo com o pessoal do Testemunho de Jeová, que trouxe um certo conhecimento, que agregou, né? Em um outro momento, eles tiveram acesso também ao pessoal da Igreja do Universal do Reino de Deus, que também trouxe um pouquinho a mais. Tínhamos parentes que era da Igreja Adventista Reforma. Isso foi levando a gente pouco e pouco, mais e mais, né? A Bíblia, né, a mensagem, a palavra de Deus. E aí, então, foi quando chegou esse momento aí, 2015, 2014, 15, 16, que foi onde a gente teve acesso de maneira, assim, em doses cavalares, vamos dizer assim, né, mas não mais em doses homeopáticas, né. Foi quando a gente, por exemplo, teve acesso à verdade sobre a morte, né, os mandamentos de Deus, que embora já conhecêssemos, né, as alterações nós não conhecíamos, né, mensagens sobre a volta de Jesus e muitas outras mensagens assim, então, que vieram para ser a cereja do bolo que vinha sendo construído camada após camada com o passar do tempo. Então, respondendo de maneira simples, que eu dei uma volta aqui na pergunta, né? Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Deus veio falando com a gente em vários lugares, com várias pessoas, e nos lugares que nós estávamos, Deus utilizava veículos, né, para chegar até a gente, como continua utilizando até hoje. Com quem também está nos ouvindo aí, seja onde for que você esteja, qual profissão, qual religião que você esteja. Escuta uma coisa, quem lá no... ia falar IAE, ó. Lá no NASP Campus 2, Engenheiro Coelho, exato. Quem foi a pessoa que te ajudou aí para o Rio de Janeiro, aí no IPAE, né? Eu creio que o IPAE é um instituto, né? Sim, sim. Lá no curso teológico, havia um pastor, o pastor Júlio César. Ele já havia se formado, ele continuava fazendo pós-graduação e tudo mais, e ele ficou ali trabalhando, ali auxiliando o colégio NASP, né? E a gente, de alguma forma, criou uma certa amizade. E a esposa dele, né,
professora Luana, inclusive um abraço para os dois, pastor Júlio e professora Luana, né? Através de alguns e-mails, falando sobre pós-graduação e tudo mais e tal, a gente começou a trocar uma ideia e tal. E aí, então, foi quando o pastor Júlio soube, né, que eu vinha de um trabalho na PAC, Associação Paulista Central, ali, para quem não está acostumado, Campinas e região, né, estado de São Paulo ali, e estava sem trabalho no momento. Foi quando, então, ele fez um telefonema para o pastor Ricardo, eu mandou um abraço aqui também, né, estava trabalhando aqui nessa época, agora ele está em Curitiba, né, e aí, como o Júlio conhecia o Ricardo falou bem de mim, o Ricardo acreditou, fez uma ligação, começamos a conversar, e aí foi onde as coisas se encaixaram, né, tínhamos pensamentos muito parecidos, né, maneira de trabalhar, visões, né, e aí, então, foi quando ele fez o convite para que eu pudesse servir aqui. Desde então, né, começo de 2021, vai fazer um ano já. Finalzinho de janeiro agora vai fazer um ano que eu estou trabalhando aqui no Colégio Pai. Então, você não teve um chamado, então, né? Não. Eu ainda não tive um chamado oficial. Eu estou através de contratos, né? Essa foi uma maneira que a igreja encontrou, né, de tentar acolher um pouquinho dessas pessoas que são formadas. Deixa eu só tentar explicar, para aqueles talvez que não estão acostumados. Nós temos pelo menos 4 ou 5 seminários. Nós temos um seminário lá no norte, que é chamado de FAAMA, né? Temos um seminário no nordeste, que antigamente era chamado de AN, né? A FADBA, né? Nós temos um seminário em São Paulo, ok? Que é no sudeste, que é o UNASP, Campus 2, de Giropeira, e nós temos um seminário na União Sul, lá do meu Paraná querido, né, que é o IAP. Esses seminários formam muitos pastores, muitos, né, estudantes de teologia, muitos teólogos. E aí, seu Walter, não tem espaço, ultimamente, para comportar tanta gente. Não é que não tem espaço. A crise financeira, ela também afeta a igreja. Então, significa que são menos pastores, menos dinheiro chegando à igreja, menos capacidade, né, de manter, né, mais pastores nos campos, né? Não é que não há necessidade, há, né? A messe é grande, né? Precisamos de mais trabalhadores, mas por essa dificuldade financeira, então os chamados, que é um convite formal para você pertencer ao corpo de obreiros da igreja, ele se tornou um pouco mais complexo. E aí então a igreja tem facilitado contratos, né? Então você trabalha como um contratado, né? E conforme você vai trabalhando, eles vão vendo, eles vai abrindo um pouco um espaço aqui e ali, você então é encaixado para então trabalhar como obreiro, né? Então, nesse momento, eu estou como contratado, né? Esperando aí algum espacinho, né? Para a gente Então, mas então, o que seria o IPAE aí? Instituto Petropolitano Adventista de Ensino, IPAI. É um colégio interno, né? Para quem não conhece ainda, digita aí no Google IPAI, você vai ver aqui umas imagens lindas daqui. Nós estamos na Serra, né, em Petrópolis, aqui no interior do estado do Rio, e é um colégio interno, ok? Com a pandemia, né, também tem essa questão agora de aulas online e tudo mais e tal, né? Mas é um colégio interno que vai até o ensino médio. Então, nós temos da educação básica, né, da escolarização, lá da primeira série, lá mesmo, até, né, o terceiro ano do ensino médio, né? Obviamente que essas séries mais, né, das crianças menores, do primeiro até o quinto ano, não tem internato para essas crianças, né? Mas a partir do sexto ano até o terceiro ano, há o regime de internato, né, na qual eu moro aqui dentro, trabalho aqui dentro também. Temos vários profissionais, né, várias áreas. E logo a gente vai estar começando a receber nossos alunos. Acredito que na semana que vem já. Finalzinho da semana que vem. são aí no IPAE. Você atua como professor. Qual que é o seu raio de atuação. Ok. Vou falar um pouquinho do meu trabalho aqui. Nas prefeituras, né, acho que tem um cargo que é serviços gerais, né? Eu sou tipo serviços gerais no sentido espiritual, né? Eu tenho uma meta de trabalho bem clara, que é estudos bíblicos, né? A minha função aqui é dar estudos bíblicos, ensinar a palavra de Deus, especialmente aqueles, né, que ainda não conhecem a mensagem adventista, a mensagem, né, que nós temos a trazer das escrituras, né, como um todo. Mensagem adventista só no nome, né? A mensagem bíblica que nós acreditamos. Mas eu também ajudo nas programações, eu ajudo na comunidade, na igreja, né? Cheguei a dar aula, assim, no ano passado, né? Várias vezes substituindo um professor que estava aqui antes.
né, no ensino religioso, né? E é mais ou menos isso. Meu foco é são estudos bíblicos, né? Mas no que tange o assunto espiritual é serviços gerais, seu Walter. Já está precisando de uma ajuda aqui, a gente vai ali, é mais um para somar. Mas eu creio que o chamado não vai demorar muito, né? A gente espera que não, seu Walter, mas é uma coisa que eu, de fato, entreguei nas mãos de Deus. Eu vou apenas viver uma etapa por vez, né? Essa é a etapa do contrato, vamos ver essa etapa, vamos fazer o melhor possível. E a hora que Deus sentir, né? Como dizia minha mãe, né? Quem convida paga a conta, né? Então, a hora que Deus quiser, ele coloca, né, no corpo de membros de obreiro, né? Se ele chamou, ele não vai desamparar, não. Então, mas eu penso que a obra também não chama pastores que não são casados, né? Você já casou? Ainda não. Inclusive, a minha namorada está assistindo aqui agora. Um abraço. Mayara, te amo, viu, meu querido? A obra, ela chama, assim, solteiros, mas a ordenação também acontece para solteiros, mas é na ordenação que ela dá uma segurada mais, porque a obra entende que, como o ser humano foi criado para estar junto, né, homem e mulher, desde o começo, né, assim disse Jesus, né, no princípio Deus já o criou assim, ela entende que até mesmo para o melhor exercício, né, do ministério pastoral é quando ele está casado, né, com alguém que comunga, né, do mesmo chamado, né, então o chamado não é apenas para o pastor, o chamado também é para a esposa, né, ela também tem que ter esse desejo, ela tem que também fazer alguns sacrifícios para atuar na obra, né, e aí, obviamente, o trabalho, né, Eclesiastes já fala tudo, né, estando dois, é mais difícil de derrubar dois do que um, né, e quando cai é mais fácil para se levantar, né, então tem algo todo especial, mas chama assim solteiros. Né? Então, mas eu já ouvi, se não me engano, do pastor Amir Rodor, já aposentou, inclusive, né? Uhum. Ele falava assim, ou fala ainda, né? Que 50% do ministério depende da mulher, né? E a mulher, a esposa de um pastor, é a viúva de marido vivo. Né? Então, mais fora do que em casa do que em casa, né? Não assusta a menina não, por favor, que essa parte eu não contei para ela. É verdade, né? Mas é uma realidade, né? São algumas dificuldades que nós temos nesse sentido de quando a gente serve a Cristo, de alguma forma a gente abre mão de algumas coisas, né? O próprio Jesus fala assim, feliz daquele que não vê em mim motivo de tropeço, né? Eu até li esse texto com a Mayara, né, minha namorada, a gente comentava, né? Que texto interessante, né? Para mim ele fez sentido da seguinte forma, né? Quando a gente vai servir a Deus, vai servir a Cristo, e a gente vê alguma dificuldade, por exemplo, eu vou servir a Jesus, eu não vou ganhar dinheiro que outras profissões ganhariam, ou eu não vou ter a casa própria, eu estou vendo em Cristo um motivo de tropeço. E aí, por isso, eu deixo de ver bênçãos que Deus vai me dar. Por exemplo, assim, só quem está atuando diretamente na salvação das pessoas, só quem vê o que é uma pessoa, entre aspas, perdida, fulano não tem salvação, e aí você vê essa pessoa sendo convertida, esse tipo de prazer, ele é difícil de explicar. Entende? Não dá para explicar. Talvez é como aquele jogador de futebol que entra na final, né, com o estádio cheio, e ele vai bater um pênalti, tá todo mundo olhando. Como é que ele vai explicar aquele momento? Não tem como explicar, né? A emoção que a gente tem ao ver alguém que às vezes a gente olhava assim e fala, essa pessoa aí nunca vai estar no evangelho. E de repente essa pessoa vem para Cristo, essa pessoa passa a até mesmo chamar pessoas para o evangelho, para Cristo Jesus, isso não tem explicação nenhuma. Né? Por exemplo, tem um pessoal de sertanejo no Paraná, inclusive um abraço para eles, não sei se o irmão Júnior estiver acompanhando aqui ou não, mas a gente fez um trabalho lá muito bonito, né? Em 2018 eu estive lá com eles, né? E foi muito gostoso, né? Depois de um tempo, um dos jovens que eu ajudei falou que ele estava se desenvolvendo muito na igreja por conta do trabalho que eu tinha ajudado a fazer ali na família e tudo mais. Então, assim, você imagina, quem fez o trabalho não foi eu, foi o Espírito Santo. Mas saber que eu pude ser utilizado para isso,
gera um prazer muito grande. Da mesma forma, por mais que a esposa de pastor ela passe algumas dificuldades, né, muitas vezes ela sinta a falta de um marido um pouco mais presente em algumas questões, ela também tem prazeres únicos, assim, que não dá para explicar, atuando junto nesse ministério. Né? A gente perde de um lado, seu Walter, mas ganha na eternidade. É verdade. O que manda não é o hoje, né? Mas o depois. Né? Sim. Eu tinha aqui para te fazer uma pergunta que eu acabei esquecendo, né? Okay. Porque você acha que, deixa eu ver aqui, você acha que está valendo a pena, que valeu a pena deixar o curso teológico? Você já respondeu basicamente, né? Essa questão, né? Mas, de novo, né? Valeu a pena? Está valendo a pena? Né? Pelo que você falou aí, né? Se for pensar no imediatismo, não vale a pena, né? Mas se for pensar no número de almas que você está influenciando para Cristo, eu creio que vale a pena, né? Creio que vale a pena. Né? Aquele que não, né, deixar casa, pai, mãe, tudo mais, tal, não é digno de mim, Jesus disse, né? Ele não estava querendo dizer com isso que a gente tem que maltratar nossos pais e abandonar tudo para trás. Mas ele estava querendo dizer que atitudes como aquela do jovem rico, de apego às riquezas, né, o apego às coisas, a gente fala de riqueza de maneira geral, porque às vezes a riqueza, né, ela explica tudo a nossa vida. A gente trabalha pelo dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro para construir nossa casa, para sustentar nossa família. Então, assim, toda essa questão, essa maneira tradicional, deixar isso de lado, né, pelo Evangelho, a gente é muito recompensado por Cristo. E eu gostaria de chamar a reflexão, não somente o senhor, mas aqueles que nos acompanham também. O jovem rico, aqui foi a queda de energia que tem todo dia às 9. Pode ser que caia na internet, por isso, tá bom? Vou deixar no jeito aqui para qualquer coisa fazer pelos dados móveis aqui. Mas assim, seu Walter, pensa comigo um pouquinho o quanto que o jovem rico perdeu de não estar ao lado de Cristo, de não ver Cristo curando as pessoas, de não ser talvez ele ali mais à frente, um dos apóstolos também. Obviamente os apóstolos estavam escolhidos, né? Mas, enfim, no sentido assim, de ser aquele grupo mais recluso, que estava mais próximo de... Caiu sua internet? Aí, voltamos? Tem uma caidinha, Voltou. né? Voltou. Caiu de novo. Você volta? Oi, estou ouvindo. Voltou aí? Aqui voltou. Voltou, né? Deu uma caidinha aqui, é normal, né? Uhum. Todo dia, por volta das 9, aqui tem uma troca de gerador e tudo mais, e aí tem essa quedinha de luz aí. E aí desliga nosso Wi-Fi e já ele volta a funcionar. Mas, enfim, é isso, né? A vida em Cristo, ela jamais pode ser considerada como uma perda. E eu digo mais, quando a gente está numa proximidade com Cristo Jesus, a gente entende tudo isso e não vê como perda nada do que a gente deixou para trás. Agora, quando a gente se afasta um pouquinho, aí as coisas começam a pesar. Aí a gente começa a olhar para trás com a mão no arado. Aí Jesus fala que não é coisa boa se fazer. Uhum. Viu? Assim, na sua avaliação, quem que era mais rico? O jovem rico ou Nicodemos? Rapaz, é possível que Nicodemos fosse mais rico. Para ele estar naquela situação lá de... Nós temos que lembrar que ele era um homem já de uma idade, já tinha um tempo ali como um dos principais fariseus e tudo mais. Ele era um homem de poder, ele não tinha apenas riqueza, ele tinha poder e influência, né, seu Walter? E no final, depois, né, ele deixou tudo para ficar também com Jesus. Né? Apesar de ele ter que esperar Jesus morrer como um todo, para então, de fato, ele entender, né? Mas ele ficou ali
ao lado de Cristo no finalzinho. Então, eu creio que Nicodemos, ele era bem mais rico do que o jovem rico. E por que então que ele não pediu para Nicodemos vender tudo que tinha? Que legal. Por que ele não pediu isso também para Abraão, né? Para É, Jó? Jacó. O apego, né? O apego, o apego. É interessante lembrar disso, né? A palavra de Deus não tem nenhum problema com... Aqui estão os principais Só um pouquinho aqui. Esse negócio aqui ficou doido. Tecnologia ajuda a gente, mas tem hora que também ela atrapalha, né? Mas, enfim, o Jesus, toda a porção da Bíblia não tem nenhum problema com o fato das pessoas trabalharem e terem suas casas, sonhos e conquistar coisas e tudo mais. O problema é o apego a isso. O problema, seu Walter, é eu colocar isso então em primeiro lugar, de eu esquecer até mesmo Cristo Jesus. E eu até comentava com meu pai outro dia, se a gente for ao Evangelho de Mateus, no capítulo 6, meu irmão, Jesus fala para a gente não se preocupar nem com o que comer, nem com a nossa roupa. Calma aí que não é para sair largado, não. Não é para sair mulambento, não é para comer qualquer coisa, não. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é para não ficar ansioso. E se você pensar, a comida e as nossas roupas são basicamente, obviamente com o bem-estar da nossa família e tudo mais, o motivo pelo qual nós trabalhamos. Nós trabalhamos para trazer comida para nossa casa, para nos mantermos, pagar nossas contas e tudo mais. Em outras palavras, aqui você está falando assim, ó, não fica se matando por conta disso ou daquilo. Não fica tão ansioso por isso. E aí ele fala, para buscar o que em primeiro lugar? O reino dos céus. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? A gente está num país, Brasil, que pelo menos aí 80% diz que é cristão. 80%, estou sendo modesto, né? Os números chegam a 90% às vezes. Mas às vezes a gente entra tão longe, né? Se a gente é cristão, a gente não deveria ficar tão ansioso, tão preocupado com as coisas. Se a gente está tão preocupado, tão assim, que talvez as nossas prioridades não estão sendo as prioridades corretas à luz do Evangelho, né? Fica aí uma coisinha para a gente pensar, uma pulguinha atrás da orelha. Mas você sabe que muitas das vezes eu li aquele verso que fala que Deus ele alimenta os passarinhos, né? Sim. Mas não coloca comida na boca dele, né? Eu estava passando debaixo de um pé de amora e eu queria pegar algumas amoras, mas estava muito alto, né? Aí passava um rapaz, falei para ele assim, moço, por que será que as amoras ficam muito lá em cima, né? Uhum. Ao fato de eu não poder pegar. Falei assim, ó, você esqueceu que os passarinhos também precisam comer? Rapaz, li, li a Bíblia há 41 anos, rapaz. Sempre leio esse texto E e não nunca tinha pensado, né? Eita. então, rapaz, eu também nunca tinha pensado. Rapaz, falando assim, moço, você esqueceu que os passarinhos também precisam comer? Meu Deus do céu, rapaz. Esse rapaz, acho que nunca leu a Bíblia, viu? E eu que leio a Bíblia, entendeu? Essas coisas não. Ô, seu Walter, sabe o que é interessante na Bíblia? Eu tô até montando uma mensagem, talvez aqui seja a primeira vez que eu vou falar isso, né? Eu tenho ali uma pasta chamada Sermões aqui no meu computador. E nessa pasta tem uma pasta dentro dela chamada Insights, né? Que são ideias que vêm à mente, que não é um sermão, é uma ideia que depois você vai desenvolver, ela vai virar uma mensagem, é a ideia de você levar ela à frente. E uma delas, seu Walter, é de que a Bíblia ela é como um exame de vista. Tá. Eu vou contar aqui um bastidor aqui, né? Enquanto a gente estava aqui lutando, o seu Walter, né? Poxa, eu tô sem o óculos aqui, aí pegou o óculos. Mas nem com óculos dá para ver, ele falou. Nem com óculos dá para ver. Umas Você letrinhas ali, imagina né? assim, né? Essa aí, não tem, né? Mas olha, a Bíblia, ela é como um exame de vista. Eu acredito que todos nós já passamos, nem que seja na escola, né? Quem for mais jovem talvez esteja acompanhando, passou na escola aquele exame de vista
que você senta, a pessoa fala para você cobrir um olho assim, tapar um olho, e lá na frente tem um cartaz com umas letras, já viu, seu Walter? É umas Já. letras estranhas, às vezes é um E pro lado de lá, às vezes é um E para baixo, um E para cima, mas é para ali, né? E se você notar, tem umas letras grandes ali, né? Aí depois tem Aham. umas letras, não é tão grande, mas ela continua grande. Aí ela vai ficando menor, aí vai ficando menor, aí vai ficando menor, 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 menor. De repente ali, nem que você fecha o olho assim, não dá para ver mais. A Bíblia, ela é exatamente assim. Tem coisas que nós vamos ler, seu Walter, de primeira, entendi o que quis dizer. É a letra Outras, grande. outras não. Tem outras coisas que alguém vai explicar pra gente, a gente vai entender. Opa, não, agora entendi. Outras coisas alguém vai explicar, a gente vai ler, vai passar um tempo, a gente vai entender. Outras coisas, seu Walter, a gente vai ter que enfrentar situações específicas da vida para entender. Por exemplo, ser pai, ser mãe, perder alguém, um ente querido, passar por uma frustração muito grande, para então algumas promessas, alguns textos, algumas coisas se encaixarem. E tem coisa que a gente nunca vai entender aqui mesmo. Tem coisa que são mistérios que estão lá para o céu. O que importa para a gente nesse momento é que tudo que a gente precisa saber para nossa salvação está nas letras grandes e naquelas letras maiores um pouquinho. Tem algumas coisas que são alguns detalhes que estão em umas letras um pouco menores. E algumas perguntas que a gente tem que não dá para ler mesmo. A gente vai precisar um dia estar lá em cima para poder entender, né? Como é que funciona anjo? Anjo fala alguma língua diferente? Não fala? Né? Anjo é assim? Como é que é os outros planetas que Deus criou, os outros mundos? Que línguas que eles utilizam? Como que eles falam? Como eles se comunicam? E não sei o quê. Isso aí são coisas que a gente não tem informação, a gente só vai saber lá. Mas a respeito da morte, volta de Jesus, os mandamentos de Deus, isso aí tudo são letras grandes que a gente consegue entender sim, viu, seu Walter? Letras, letras garrafais, né? Garrafais. Me diga uma coisa, nós temos aí dois grandes pastores, né? Que eram referência aí, né? E do dia para a noite, não sei se eles foram lacrados, né? Por ter uma opinião bastante forte, né? Com respeito à Igreja Romana, né? A Igreja Papal, melhor dizendo. Você acha que eles e a CNBB, que é o órgão aqui no Brasil, dos bispos, né? Teve influência no Novo Tempo, porque de uma hora para outra eles foram afastados, né? Porque eu creio que eles estavam incomodando, né? Estavam incomodando. E quando você incomoda, você vai sofrer algumas perseguições. Não. Assim, quero perguntar para você, não sei se é legal entrar nessa seara, mas será que tem o dedinho aí dos bispos, da Só para CNBB? só para entender melhor, o senhor está se referindo aos pastores da televisão Novo Tempo ou algum outro pastor da Novo Tempo, né? Eu vou só tentar fazer uma troca de Wi-Fi aqui porque meus dados estão gritando. Espera aí. Aí voltou? Deu certo? Beleza. Beleza. Meus dados aqui eu deixei um pouquinho, né? Aí já veio informação que acabou o seu pacote, não sei o que. Eu já fiquei, meu Deus do céu. Melhor parar lá antes que a gente fica na pé, né? Mas voltando, essas pessoas então da Novo Tempo que o senhor tá perguntando, né? É, Seu Walter, eu sendo extremamente sincero com o senhor, eu não sei te dizer. O que a gente sabe é apenas uma nota que a igreja emitiu de que, né, um deles, né? Pelo menos o outro eu não tenho informação ainda, né? Inclusive um grande amigo, né? Saiu por motivos pessoais. Obviamente, eles saíram da emissora, mas não do evangelho, não da causa.
Eles estão trabalhando, eles estão exercendo seus ministérios através de mídias virtuais, igual eu e você aqui nesse momento. Então, eu não sei te dizer que é isso, né? Eu não sei, de fato, eu não tenho informação nenhuma, né? Mas até onde eu sei da igreja católica, apesar dela sofrer críticas e tudo mais, ela não... Até onde eu sei, né? Não conheço tudo, né? E a gente é sempre pego em alguma coisa, né, nova, assim, nossa, eu nem sabia, não imaginava que isso aconteceria e tudo mais. Mas até onde eu sei, ela não trabalha dessa forma. Ela meio que ignora as críticas. Ou seja, a gente Mas, não... A nós não cabe criticar e muito menos julgar, né? Mas se eles sim, não perderem os credenciais, então denota o quê? Que eles não cometeram nenhum desvio de conduta, né? é como o senhor falou, né? Uma seara que talvez não caiba a gente nesse momento, né? É, Mas gostei de uma coisa que você falou, se posicionando a respeito da Igreja Romana, né? Às vezes nós criticamos, mas nós não estamos criticando as pessoas, nós não estamos criticando a pessoa que está exercendo fé ali, ou mesmo a instituição no sentido de enquanto pessoas e tudo mais. O que nós criticamos, e de maneira semelhante ao que Cristo fazia às instituições de religião na época, são os ensinos, ok? Aqui equivale ao debate, né? Estamos entrando em ano político, a gente vai ver isso de novo. O debate, muitas vezes, ele é pautado em cima da pessoa e não da ideia, né? Então, eu brigo com o João, e eu vou falar do João e não da ideia do João. Aqui nós não estamos falando do João, nós estamos falando da ideia do João. E, biblicamente, muitas ideias dessas não se sustentam, né? Isso faz com que a gente não goste dos irmãos, pelo contrário, eu acabei de dizer, né? Quem pegou desde o começo sabe que grande parte da minha caminhada está dentro da Igreja Católica. Isso não faz com que eu não veja erros que tem lá dentro, mas o respeito, ele está dentro da nossa fala. Até porque, meu irmão, a maior parte das pessoas que vão estar no céu não são da nossa igreja, pelo contrário. Eu até arrisco dizer que vai ter gente no céu que nem ouviu falar de Jesus direito. Peraí, pastor, como assim? Tem uma música do Arautos do Rei, ela é do CD de 2012, Ainda Existe Graça. Essa música fala assim, o refrão dela, né, e o nome, né? Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. E ela trata, ao longo da música, né, a história de uma pessoa que vivia em outras terras, conheceu outros deuses, não conheceu a Bíblia, mas foi fiel ao que conhecia, foi fiel à sua consciência e tudo mais. E, por conta disso, Cristo, o sacrifício de Cristo, não a fidelidade dela, mas o sacrifício de Cristo, cobriu os pecados dela, e pela fé do que ela conhecia, Deus a levou para o céu, e lá no céu, então, ela foi conhecer Cristo, ela foi conhecer as marcas nas mãos de Cristo, né? Inclusive, Jesus é assim em Libras, né? E tudo mais. Ou seja, né, fazendo uma alusão àquele texto de Romanos, né, de que aqueles que sem lei pereceram, sem lei serão julgados, sendo a sua consciência de lei para com eles, né? Ou seja, seu Walter, em resumo, nós vamos ter muitas surpresas no céu, né? Aqueles que não conheceram Cristo serão julgados sem o conhecimento de Cristo, mas aqueles que conheceram serão julgados com o conhecimento. E aí a gente tem que também falar um negócio, não, o pessoal esquece e passa reto aqui, seu Walter. Tem gente que fala, então não vou conhecer não, né? Porque aí eu não vou ser julgado. Cuidado. Aqueles que conheceram e aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer serão julgados pelo conhecimento e pela oportunidade que tiveram. O nosso Deus, ele é muito justo, ok? O juízo de Deus não é algo para ser temido, é algo para ser louvado por aqueles que conhecem a Cristo e estão com ele. Então, quer não ter medo do juízo de Deus? Esteja em Cristo Jesus. A palavra fala para aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Não é isso que diz lá em Romanos, meu irmão? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a gente não sabe. Tem muitas pessoas sinceras em tantas linhas, em tantas, na Umbanda, na Quimbanda e tudo mais e tal. E aí, pastor? Quer dizer, então, que a prática está certa? Não. A prática está errada. Não se sustenta com a palavra de Deus, que foi o que Cristo deixou para a gente seguir. Não é o achismo,
Não é o que o fulano diz, não é que a igreja A diz, a igreja B, é a palavra. É isso daqui, ó, nosso compromisso tem que ser com isso, Bíblia, e não com o que pastor A, B, C, padre, bispo diz. Mas o coração daquela pessoa é sincero, e se ela não chegar a ter uma oportunidade de luz maior, aquilo ali vai ser o parâmetro pelo qual Deus vai utilizar para julgar aquela pessoa. Lindo, né? Deus é justo. Então, muitas pessoas vão pecar ou se perder por omissão, Sim. né? Ou seja, a pessoa não quer conhecer para não se comprometer, né? Perfeito. É triste isso, mas é verdade. E isso não vai acontecer, seu Walter, sem antes Deus dar várias oportunidades para aquela pessoa, né? Deus, ele... Eu acabei eu falei das minhas falas introdutórias aqui, né, de que Deus, ele vai dando oportunidades aonde a gente está, ele utiliza pessoas, né? E ele utiliza pessoas, ele utiliza meios, televisão, internet. Talvez essa live, por exemplo, nossa, pode estar sendo utilizada por Deus para tocar no coração de alguém ou levar a mensagem que precisava nesse momento. Então, Deus, ele utiliza meios. Basta a gente estar com o coraçãozinho aberto, né? Para ele tocar no nosso coração. E por falar em live, esse canal no YouTube, ele foi feito para isso, né? Não podíamos falar, bater de porta em porta, então surgiu a ideia, perdão, de fazer essas lives, né? Para, de alguma forma, tentar levar um pouquinho mais do conhecimento da palavra de Deus. E os resultados, talvez eu não vou ver, né? Sim. Mas a gente espera que, de alguma forma, ela vai repercutir. É verdade. A gente não tem ideia, né? Ô, seu Walter, a mensagem, às vezes, ela é como se fosse uma gotinha de detergente no rio. O pessoal que está mais ligado com ecologia e tudo mais sabe que o detergente, né, o sabão, né, ele se espalha e uma gotinha, né, ou um litro, assim, seria para milhares e milhares de litros de água, né? Assim equivale a palavra, né? Um exemplo meio negativo, né? Mas só para vocês entenderem. Assim equivale a palavra, né? Uma ação pequena, ela pode ter um resultado tremendo. É como uma semente realmente que você lança, ela equivale a muitas e muitas raízes lançadas na terra. Mas, pastor Guilherme, o desejo do meu coração é que você tenha um chamado logo Amém, amém. Obrigado, meu irmão. para ser aí um distrital, né? Porque ou então para ser um capelão, né? Da capelania, também já é alguma coisa, né? Sim, sim. Gosto muito dessa área da educação também. E mesmo depois do chamado, tem que fazer uma prova por ano, se eu não me engano, né? Rapaz, não sei, viu? Você me pegou agora. É isso mesmo, né? Você, antes da ordenação, Tem uma você tem que prova, fazer, tem uma prova a ser feita. você tem que fazer uma prova por ano para poder ordenar, né? Uhum. Para poder ver também a vocação, o trabalho, tudo, né? Então, meu querido irmão, pastor Guilherme Ferrara, né? Mas é Ferrari, na verdade, né? É Ferrari. Era para ser Ferrari, mas aí houve um erro de transcrição do nome do meu avô e aí daí em diante surgiu a família Ferrari. Ferrara, perdão. Mas é Ferrari, né? O certo é Ferrari. Né? Acho que é Ferrari. Mas está registrado Ferrara e virou Ferrara agora. Mas se vocês for pedir a cidadania italiana, aí eles já mudam, já, viu? Já corrigem. Pois bem, estamos chegando ao final aqui de uma live com o jovem pastor Guilherme Ferrara. E foi muito bom, Guilherme, bater esse papo com você,
tivemos aí alguns percalços no meio do caminho, mas você não desistiu e estamos chegando ao final. Muitíssimo obrigado por Opa. você ter aceito o nosso convite. Já faz tempo, desde o ano passado, não é? É verdade, estou te devendo essa desde o ano passado, né? Uhum. Agora falta a sua irmã para Agora fazer falta uma a irmã. cantada de nós aqui no canal, viu? Olha aí, ao vivo. Um show para nós aí ao vivo no YouTube. É, Aí. então. Eu fiquei sabendo que era uma exímia cantora, né? Sim, Até gravou lá a música, o hino da cidade, né? da minha cidade, lá de Itaguajé. Exatamente. Ela foi uma das escritoras da letra. Oi? Ela, se eu não me engano, ela esteve responsável, juntamente com meu tio, Hélio, né? Pela letra do hino. Letra Ah, e sim. Assim. Mas, Guilherme, um abraço forte. Desejo que você consiga o seu chamado e até faltou aqui a palavra. Até você Até a próxima aí. ficar ali e eu assumir. Ah, lembrei. Até você assumir um distrito pastoral, né? E já faz muita diferença na vida de um pastor. Muito obrigado mais uma Sim. vez. Um bom repouso para você. E amanhã que você possa ter um dia abençoado, uma sexta-feira, né? Véspera do sábado, né? Sim. Meu irmão, um abraço, viu? Meu querido, obrigado. Um abração também para a galera que está acompanhando a gente aí. Valeu. E foi pelo YouTube ou não? Foi pelo YouTube. Foi? Maravilha. Maravilha. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos.